Olá pessoal, Pai do Senhor, estamos aqui para o nosso terceiro podcast. Eu sou o Valdair e junto comigo está aqui o nosso irmão Agnaldo Franchin. Agnaldo, senhor, meus irmãos, hoje estamos aqui, igual o Valdair falou, para o nosso terceiro episódio. E hoje nós temos um convidado muito especial. Um convidado com qual a gente tem um carinho especial. Então, para nós, tenho certeza que essa participação ela é muito especial. Não diferenciando dos outros episódios, mas essa a gente tem um carinho especial pelo que Samuel é para a gente e conosco, tá? Nós estamos hoje aqui com o Samuel. Samuel é um jovem, veio do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, para Foz do Iguaçu, veio para fazer medicina e agora está voltando embora de volta para São Paulo, com a medicina, faculdade concluída e já indo trabalhar no estado de São Paulo. Samuca, fala alguma coisa para nós aí, Samuca. Apresenta para nós. Gente, primeiramente quero desejar boa noite para todos, né? Vocês deram boa noite? Uma boa noite, cara. Dá uma noite. Então, quero agradecer a oportunidade aqui de vocês nos prestigiar com essa oportunidade de contar um pouco da nossa história, essa trajetória, né? E está sendo a primeira vez que a gente está contando a nossa história. Eu falo, nossa, porque essa história não é só minha, é minha e da minha esposa também, né? E muito obrigado pelo privilégio de estar aqui participando com vocês. Samuca, conta para nós, Samuca. Quando você veio, qual que eram seus planos quando você veio para Foz do Iguaçu? E aqueles planos que você tinha lá no começo, agora você está indo embora amanhã, pessoal, amanhã dia 15, né? 15/10/2025, tá voltando embora para o estado de São Paulo. Conta para nós, os seus planos, quando você veio para cá, se realizaram? E está voltando para trás realizado? Diz para nós, qual que era o sonho, qual era a expectativa que você tinha quando veio e agora como você está voltando? O sonho, eu estava falando justamente isso hoje com meu cunhado, né? Que a gente abre mão de muitas coisas, toca um sacrifício diário, né? E hoje a gente pode dizer que chegou o momento da gente colher aquilo que a gente sacrificou para acontecer, né? E é o que chegou nesse momento onde a gente já está de frente com a promessa. O próximo passo já é dentro da promessa de Deus, né? Então a gente veio de São Paulo para cá, principalmente, vou tocar um pouquinho antes de como surgiu essa ideia, pode ser? Essa ideia surgiu, na verdade, no coração da minha esposa, de vir para cá. Ela já estava, nós estávamos namorando na época ainda. Ela falou, ó, eu quero fazer faculdade de medicina e tal. Meu pai está estudando a oportunidade de eu fazer fora do Brasil. E parece que lá tem um preço mais acessível para a gente e tal. E eu falei, bom, como que funciona isso daí, né? E eu estava fazendo faculdade na época, fazendo engenharia civil. Mas antes de eu fazer engenharia civil, eu tentei me inscrever para medicina, né? Eu coloquei lá como primeira opção medicina. E eu falei, se não der certo, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu consiga fazer aqui e já começar a trabalhar. E coloquei como segunda opção engenharia civil. Aí medicina não foi contemplado pelo Enem e na engenharia civil foi contemplado, né? Então eu estava fazendo ali engenharia civil no meu terceiro ano. E eu conhecendo ela, ela falou desses planos, eu falei, olha, eu quero entender um pouco mais porque me interessa, porque medicina já fazia parte dos meus planos, mas para quem vem de uma família socialmente não, né, de classe alta ou média até, porque medicina tem um custo muito alto, né, para todos. Aí eu falei, meus estudos foi estudo de ensino público, se eu tivesse que parar agora para estudar, eu não sei se ficaria muito tempo estudando para poder alcançar uma nota satisfatória no Enem. Fazer um cursinho, ficar 1, 2, 3 anos fazendo cursinho, não tirando o mérito de quem faz, eu acho muito honroso, mas eu como um homem e sendo o primogênito na minha casa, eu achava que eu tinha que trabalhar logo. Então eu achava que eu não tinha esse tempo todo para poder ficar me dedicando só aos estudos, depois poder gerar uma renda dentro de cara. Então eu pensei assim, então vou fazer a engenharia civil que deu certo aqui. E minha esposa falou sobre essa opção da gente fazer aqui no Paraguai. E eu vim aqui conhecer as faculdades, vim sozinho na época, no sogro nos orientou a respeito de como chegasse aqui e tal. Eu vim para cá, conheci as faculdades, falei, ó, é real, existe, tá acessível, dá pra gente poder fazer a faculdade lá sim. Aí o meu sogro pegou a parte da minha esposa, ele falou assim, né, a gente vai cumprir aqui a parte nossa. E ali a minha mãe, ela foi o meu suporte durante todos esses 6 anos, né?
antes de você chegar, antes de você querer chegar até aqui, primeiro você veio tirar uma dúvida, tipo assim, Vim conhecer. ter a noção de como que era, né? Tipo, do que o que você viveria, no caso. Que você contemplaria para daí você chegar até, tipo, eu vou lá e deu certo o meu pensamento do que eu estava pensando para chegar até o Paraguai. Você fez esse percurso, chegou a atravessar lá para conhecer, como é que é? Justamente porque a gente pesquisava na internet, não tinha essas informações, Não parecia. não tinha site de faculdade. E falava assim, ó, fulano tá fazendo faculdade lá, passa o contato de fulano pra gente. A gente pedia contato. Infelizmente, nem todo mundo é tão solidário assim para poder prestar um suporte, umas informações simples, né? Foi ele que a gente teve um cuidado para fazer para as pessoas que perguntaram para a gente de todas as informações que elas precisavam, para tirar dúvidas se elas podiam vir ou não para fazer faculdade aqui. Então a gente não teve essas informações. Eu falei, o jeito então vai ser conhecer lá pessoalmente, já que não estamos tendo acesso às informações. Aí foi o caso de eu ter vindo para cá para conhecer pessoalmente as faculdades. E daí, no caso, você fez diferente, né? No caso, porém você tá, que deu a entender. Você conheceu, fez e da indicação tua, você já faz diferente. Já começou a passar, porque você houve dificuldade para você no momento de apresentar para você. Sim. Essa que é a diferença, Gostado. né, Aguinaldo? No suporte já para quem sabe o que é pra Essa que é a diferença, isso mesmo. Assim. E nessa parte aí, como eu disse, diversas pessoas, até mesmo lá em São Paulo, abordavam a gente, e como tá lá a faculdade lá, a gente explicava que a realidade muda de acordo com o meio econômico, o meio social de cada um. A nossa meio social é de pessoas simples, né? Não temos nenhum tipo de riqueza para dizer que somos bastados e estamos tranquilos porque na faculdade de medicina, mesmo no Paraguai, não foi fácil, né? Então a gente prestava as informações de acordo com a nossa realidade, que às vezes para a realidade de um pode ser diferente da nossa. Foi assim que a gente sempre tomou cuidado para fornecer as informações mais próximas daquilo que talvez seja da realidade da pessoa que estivesse perguntando. algum mês, assim, você falou assim, não, eu acho que vamos desistir, não tem como, ou já estava no coração, falando, não importa, pode vamos até o final. A parte de desistir para nós surgiu sim, com certeza, não para nós, assim, mas para mim por conta do financeiro, né? Como eu disse, a minha mãe tentava suprir muito da minha parte. Graças a Deus, os meus sogros, tanto meu sogro quanto minha sogra também ajudaram demais. Não tem nem como agradecer, expressar a gratidão que eu tenho por eles. Mas o financeiro foi o que mais pegou, Ademar. Pegou bastante. Tanto que a gente andando pela rua aí, sabe, já teve até fazendo medicina e tá fazendo o quê? Entrega de moto, né? Eu já encontrei o Samuca já, uma vez, tropicana, né? Foi, tava tirando um pedido lá. Tava retirando um pedido ali de Marmitex ali, Marmitex foi na hora do almoço, né? Para fazer a entrega. Não só isso, né? Quando a gente chegou, a gente já procurou meios de arrecadar um pouco mais de dinheiro para completar ali a nossa renda, né? Então a gente foi para São Paulo um dia de férias. Quando chegou lá no parque, lá tava aquele calorão. A gente, nossa, tá parecendo um Paraguai aqui, né? Tá parecendo Foz do Iguaçu, muito quente. E na entrada do parque tinha um cara vendendo o quê? Geladinho. Né? Aquele geladinho, tem o nome? Gelinho? Gelinho, chama. Lá em São Paulo a gente chama de geladinho. E a gente falou, nossa, isso aqui se fizesse, ia dar certo lá em São Paulo, lá em Foz do Iguaçu, hein? E a gente não veio com essa ideia no coração. A gente chegou na faculdade, aí eu fui lá, comprei um isoporzão, né? Você também tem atividades, habilidades com design, né? Criei o logo, fiz toda a estampa, personalizei a caixa, fizemos as geladinhas e deu certo, cara. Fizemos geladinho gourmet, que demos uns 2 anos na faculdade que nos ajudou demais. Foi coisa de Deus, assim, a estratégia que Deus nos deu, porque a gente, como cristão, a gente sempre ora pedindo para Deus, Deus, eu não conheço o caminho, nos mostra estratégia, nos dê sabedoria para poder administrar aquilo que a gente tem, ou para poder criar uma oportunidade em cima do desafio que a gente está passando no momento, né? E foi isso, aquele estalar que eu tive lá no parque, lá em São Paulo, foi, cara, essa estratégia foi de Deus, foi de Deus. E a gente vendendo geladinho ali, até estava pensando em escalonar o trabalho, né, para poder ampliar um pouco mais, mas aí a faculdade logo em seguida ela cortou, porque a gente estava suprimindo a renda do pessoal da cantina da faculdade, né? Como a gente não pagava um aluguel lá, o pessoal da cantina falou, fala pro pessoal parar de vender na porta da faculdade.
Aí tinha eu mais uns colegas meus que vendiam salgado, ali bolo, um pote, né? E a gente foi proibido de vender na faculdade. Como a gente já estava lá no quilômetro 10, então não tinha como vender fora da faculdade, porque fora da faculdade é a rodovia, né? Rodovia. A gente não ia ficar na rodovia. Então a gente acabou parando de vender dentro da faculdade. Aí, mas bolamos uma outra estratégia, começamos a vender dentro da sala de aula, em pequenas quantidades. E foi dando certo por algum tempo assim, mas depois de um certo período não estava mais dando para poder suprir o que a gente realmente precisava. Aí diversas vezes, como você fez a pergunta lá, coloca no esposa, olha, amor, eu preciso avaliar melhor a nossa situação. Tô pensando aqui se não é o caso de eu trancar minha faculdade, você dar seguimento, aí depois quando você terminar a sua faculdade, eu venho e termino a minha, entendeu? Tentar fazer um de cada vez pra gente tentar pelo menos chegar até o final. Mas a Gabriela, ela nunca deixou esse sentimento tomar grandes proporções no meu coração. Ela falou, não, você começou comigo, você vai terminar comigo. E pra honra das glórias de Deus, parece que foi, né? Agora isso aí fica para você jovem, né? Que às vezes vai estar assistindo esse podcast, né? Nada se conquista do dia para noite. Isso aí. Né? A história dele dá para ver mais ou menos assim. Nada se conquista do dia para noite. Tudo tem seu tempo determinado, né? Como fala em Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 3 diz, né? Tudo tem seu tempo determinado, né? Para todas as coisas debaixo do céu e em cima da terra. Então é interessante. E hoje, a situação do Samuca aqui, ele pegou um tempo bem difícil em Foz do Iguaçu, não só Foz do Iguaçu, mas no mundo inteiro. Foi o tempo da pandemia, né, Samuca? Pegou a pandemia? Pegou. Misericórdia, mas daí como é que fazia para atravessar a ponte, meu Deus? Então, nesse tempo de pandemia, como que foi, sabe? Nesse tempo de pandemia, a gente chegou aqui em fevereiro de 2020, né? Que a gente estava de férias. Aí quando chegamos aqui, em fevereiro de 2020, fizemos algumas atividades na escola, na faculdade. E no mês seguinte, decretou a pandemia. Ele falou, ó, encerrando tudo aí, vai começar o lockdown. Aí eu falei, amor do céu, você não gosta de gente no caso da pandemia? Não sabia como que era a proporção disso. A gente falou, vamos pegar nossas coisas e voltar para São Paulo. Foi o que a gente fez. A gente voltou para São Paulo e a faculdade falou que ia permanecer dando as aulas no formato online, né? Aí foi poder eles providenciar na plataforma, que até então não tinha uma plataforma digital. Um deles conseguiu ministrar aula para a gente por EAD. E a gente estava fazendo a faculdade de lá de São Paulo por EAD. Mas como nós estamos falando de um serviço de uma situação de pandemia, o que aconteceu? O dólar disparou. A minha realidade, que já estava difícil, se tornou ainda mais difícil. Aqui que eu falei, eu não vou conseguir honrar meus compromissos com a faculdade, eu vou trancar. Aí, tanto eu quanto ela, a gente trancou durante um ano na pandemia, a gente ficou de 2021 completo, assim, sem estudar. E a gente veio voltar em 2022, foi quando a gente fez a mudança para Foz do Iguaçu. Ô Samuca, e é bem assim, o pessoal tá assistindo, pode ser que tem pessoa que não é de Foz, né, e tem o pensamento de vir fazer a faculdade de Foz do Iguaçu, a faculdade em Cidade del Este, no Paraguai. Como que era? É cobrada em Guarani, que é a moeda corrente do país lá, ou ela é cobrada em dólar, igual você estava falando, como que é ali a mensalidade? Lá é cobrado em dólar, né? Quando nós chegamos era só. Não, desculpa, Guarani. Pelo menos na minha faculdade era Guarani, né? Talvez pode mudar para outras faculdades. Aí eu tinha que vir, sacar o dinheiro aqui em Foz do Iguaçu, pegar o dinheiro numa casa de câmbio, né? Era sempre procurando a melhor casa de câmbio, né, possível ali, para poder fazer o dinheiro render um pouquinho mais, né? E a gente procurava, sempre olhava na internet lá, o site, algumas colocavam os valores da internet. A gente ia na faculdade e pagava. Em Samuqui, dei outra curiosidade. Você falou agora há pouco. Quilômetro 7. Como que funciona isso? Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, nós sabemos que a divisa ali é Aduana, Ponte e quilômetro 7. O que é o quilômetro 7? Tem uma distância da Aduana para dentro do Paraguai. Aí quilômetro 10 significa que da ponte até o quilômetro 10. Tem 2 quilômetros de distância. Deve dizer isso, então, que é 10 quilômetros de distância. Isso. Então, eles falam por quilometragem, né? Então, você está no quilômetro 15. O 15 quilômetros de distância Da ponte. Que bacana, que bacana. Isso é interessante porque muitas pessoas não sabem, né? E outra coisa, Samuca, qual que era a faculdade que você fazia? Sei que tem várias, mas a sua, qual que foi? Quando eu cheguei, nós tínhamos outras intenções. Eu cheguei aqui querendo me matricular na UNITA.
eu fui na faculdade que nós fizemos, fui em outras 3 faculdades. Eu falei assim, olha, eu acho que tá com um preço acessível e parece ser boa. Parece que a gente não conhecia, né? Mas pelo que eu pude visualizar lá, é uma chamada Uninter. Só que nós chegamos lá, e eles falaram assim, ó, a gente não tá com matrícula aberta agora. E a gente falou assim, pô, então vamos ver uma outra faculdade que é matrícula aberta. Aí a gente foi na UPAP, eles estavam matriculando, porque na faculdade da UPAP não é semestral. Quando nós chegamos não era semestral. Passou a ser depois. Era modular. Então, o módulo 1, aí cada mês começava um módulo. Então, nós, pelo mês, estava começando a turma nova. Então, nós chegamos na UPAP, fizemos a matrícula lá. Foi assim que acabamos ficando por lá mesmo. E senão era pra gente ficar em outra. Então, nesse Amorim a gente vê que tem muito estudante, né? Igual fala, quem faz Iguaçu mesmo, a gente vê os estudantes do Paraguai. Muitos fizeram igual você, né? Vieram morar em Foz do Iguaçu, né? Aqui na divisa e estudar no Paraguai. Mas ali na sua faculdade, qual que era a proporção de alunos estrangeiros, né? Brasileiros estudando em Paraguai? É muito grande, não? Nossa, acho que, para não falar que era 100%, eu vou dizer que era 99,9% dos alunos eram brasileiros. Brasileiro, né? Brasileiro. Aí a docência, assim, é paraguaia, né? Tem alguns professores que são cubanos, mas os alunos, 99,9% ali é brasileiro, nas suas faculdades, né? E um ponto que você tocou agora, que você disse, eu devia morar aqui e cursar lá. Isso é interessante também falar, porque é a dúvida de todo mundo que chega aqui no Foz do Iguaçu. E agora, eu moro em Foz do Iguaçu e atravesso a ponte todo dia para poder fazer a faculdade lá, ou eu moro lá e atravesso para Foz do Iguaçu para fazer outras atividades. Alguma coisa. Olha, quando a gente morava lá, pelo menos como eu já disse, Você chegou no começo, você foi morar em nós fomos na Cidade do Leste. Mas foi uma conversa que a gente teve com. A gente tinha intenção de morar aqui, no Foz do Iguaçu. Aí a gente foi na faculdade conversar com um rapaz que tem uma matricula lá. Aí ele falou assim: olha, por que você não se matricula aqui? Porque fica mais fácil para você se locomover. Você vai atravessar por essa ponte aí. Você viu como é demorado, né? A gente atravessou num dia de tarde. Uhum. E de tarde é terrível, né? Para atravessar. Eu ia te fazer essa pergunta. Você também atravessava de moto ou de carro? No começo era só de carro. Só de carro. Mas é uma luta, né? Mas como eu não estudava lá ainda, eu tava morando lá, era mais tranquilo. Lá dentro, lá no começo. Isso. Aí em 2022, Você veio pra cá. foi quando eu vim pra cá. Aí eu vim de carro, mudei pra Foz do Iguaçu. E eu comecei a pegar um pouco do trânsito. Eu falei, cara, se eu pegar esse tanto todo dia, eu não vou dar conta. Por quê? Não é só pelo trânsito. Pelo que você gasta gasolina parada. Gasta Meu carro não é híbrido, né? Então, é 8 km por litro e na ponte acho que é para 5, né? Então, aí eu falei assim, não, vou pegar e fazer o seguinte, eu trouxe a minha moto para continuar de São Paulo, numa cegonha, e começamos a atravessar de moto. Aí chegou essa barreira do trânsito, de gastar muito gasolina, ajudou demais. Quando vocês viram aqueles acidentes, que até ocorreu, né, Aguinaldo? Um acidente então, não sei se vocês conheciam aquele casal que bateu em cima da ponte lá, Aguinaldo. Você viu lá que bateu em cima da ponte, a moto pegou fogo, acho, né? E a moça, eu acho que os dois morreram, né? Se não me engano. Os dois morreram de moça? Diversos casos ali, né? Então fora esse, né? Tipo assim, teve muitos outros casos. Não dava um medo em vocês? Porque eu falo por mim, Aguinaldo, porque eu atravesso todo dia aquela ponte. Todo dia. Se eu não atravessar 3 vezes no dia, eu atravesso uma, mas se não é de uma pra frente. Entendeu? Uma ou duas. Hoje mesmo eu atravessei, eu acho que uma vez. Aí o que acontece? Eu sempre tenho esse medo. Eu vou falando com Deus. Eu pego a minha moto, eu multo em cima da moto e eu vou falando com Deus. Deus, me cuide, Senhor. Me protege. E quantas vezes, Guinaldo, de passar em cima daquela ponte ali e pensar, Deus, se chega a bater uma moto aqui, arrancar minha perna fora, e eu ficar sem minha perna, ô Jesus, falar pra Deus, me cuida, Senhor, me protege. Chegava a passar na tua cabeça isso também? Chegava esse pensamento, vinha? Passaram uma situação dessa pra nós lá no celular, sabia que é uma pessoa que a gente já teve contato com todo o hospital, né? A gente faz as práticas juntas, até mesmo com outras pessoas de outras faculdades, então a gente acaba olhando, conhecendo assim de vista, né? Mas aí a gente viu, teve a situação da menina também que faleceu lá de moto. Teve uma menina também. Aí minha esposa ficou bastante abalada, porque ela chegou a conversar com a menina e tudo mais. Eu vi que teve um, não em cima da ponte, mas um pouquinho pra frente já, né, na BR, né? Indo pra faculdade com um acidente de moto também. Era um caminhão. Foi essa caminhão. Acho que é essa menina. O caminhão passou por cima dela, né? Já tava atravessando, Ela tava já dentro do Paraguai, já. Tá dentro do Paraguai, nossa. E aí minha esposa falou assim, mano, não tô
criou um sentimento ruim na minha O voz. lógico dela se indústria ficou abalado. Coloquei de moto essa semana, não. A gente vai indo de carro até a gente começar, mas Tudo isso, olha a dificuldade, né, Aguinaldo? Não é fácil, né? Até isso, por isso que a hora que vocês bateram nesse ponto, eu falei, vou fazer essa pergunta pra ele, porque eu falo de mim. Eu passo com medo ali quando acontece qualquer acidente. Aquele do rapaz que passou na corrente lá e perdeu a. Foi degolado, né? Deus do céu. Ali eu acredito que vocês também, mesma coisa, mesmo pensamento, né? Porque ele me deu aquele pensamento ruim. Misericórdia. A pessoa que eu não vejo nessa corrente também uma hora e. agora, depois que eu vi aquela situação, eu nunca pensei nessa possibilidade ali, né? Aham. Aqui, depois que aconteceu aquele rapaz, eu chegava a ficar Na hora, olhando né? tudo assim, pra ver se não Tudo, né? tinha. A mesma coisa E que mais eu sempre andava no caminho das motos, né? É. Porque ali onde ele foi é o caminho dos carros. saiu, porque eu Aí eu fui no caminho da moto, sempre pra evitar qualquer tipo de surpresa, né? O pessoal que não conhece ali, a Ponte Internacional da Amizade, é um trânsito bem congestionado, né? É um trânsito, como posso dizer, não tem muita sinalização, não tem muita regra. Na hora é duas pistas que vai, depois é duas pistas que vem. Ponte isso. E os motoqueiros vai no meio dos carros. Não tem mão. Não tem mão, Não tem mão. isso que eu Tem ia hora falar. que os motoqueiros estavam lá na mão esquerda, enquanto começou a tumultuar, jogou pra mão direita, já nós estamos aqui na mão direita. É um corredor só, né? Um corredor Viu só. passagem, o que tá aqui indo passa, depois vem o que tá aqui voltando. Então, já aproveitando, você só conta para nós um pouquinho também, em relação para um jovem, né? Um casal jovem, vindo de uma cidade grande, né? São Paulo, a maior cidade do Brasil, chegando aqui em Foz do Iguaçu, vai para a faculdade Cidade do Leste. Como que é para um casal cristão, um jovem cristão, chegar assim de longe, vem já de uma família cristã que vai na igreja e chega num país para fazer, num país, no Paraguai, para fazer a faculdade. Como que é? Vocês pensou em algum momento agora, esses 6 anos aí de medicina, vamos só focar em medicina, vamos deixar um pouco a igreja de lado? Como que foi para vocês? E em relação também aos próprios outros alunos, né? E já sabemos que não são todos cristãos, e, enfim, cada faculdade vai ter várias religiões, tem alunos que não têm nenhuma religião. Se nesse momento algum aluno falou, não, vão para a minha religião, enfim, como que foi? Nossa situação, como a gente já falou, foi sempre muito de aperto, então tudo que a gente vivia, a gente acredita que a base da dependência de Deus, entendeu? A gente nunca, por mais que, deu certo do geladinho, era só para suprir a nossos compromissos mesmo, nunca foi para sobrar. E aí, Balada, nunca. Vamos pra balada hoje, que na faculdade eu sei, eu fiz faculdade. Chega o pessoal, olha, hoje sábado não tem balada. Sempre tem um pessoal que é animado para esses lados aí, mas a gente não. Então a gente veio com uma consciência de que tudo que a gente estava vivendo ali era uma dependência de Deus, Deus providenciava tudo. Então a gente viveu muito assim, apegado à palavra de Deus nesse sentido, né? E você falando sobre como meio cristão, como a gente se mantinha nossa fé durante esses anos todos, né, na faculdade. A gente morava num apartamento bem pequeno, era só 2 cômodos, era a cozinha e o quarto, né? Se quisesse sentar para assistir, ou sentar lá na cozinha, na mesa lá, Ou na cama. ou deitava na cama para assistir, né? Essas as duas opções. Então a gente falava assim, ó, vamos fazer um culto no lar. Então, aí nós estabelecemos a prática de toda quarta-feira a gente fazer um culto no lar, né? Não só eu e minha esposa, mas aí a gente fez amizade com um vizinho lá no Paraguai, no prédio. Aí a gente chamava também uma grande amiga, Castalha, e a gente passou a fazer isso. E eu sempre... Castalha era do lado da medicina. Ela já era também, ela é da Bahia, tava fazendo medicina lá com a gente, só que ela era de outra faculdade, Castalha. Um abraço pra Castalha aí, como é que é, Edinaldo? Curte nós, compartilha. Isso aí, Cassari. Aquele abraço. E vem aqui com a gente, nós quer conversar com você também. Não conhecer você, mas você é amigo do Samuca, é amigo nosso. Amigo Você nosso. sou, né, Cassari? E foi isso, aí a gente falou, ó, a gente precisa... Ela também tava procurando igreja, né, tem essa necessidade espiritual de fortalecer, e a gente não estava se ajustando às igrejas ali do Paraguai. Então, a gente até foi num culto ou outro lá, mas é muito diferente a dinâmica, né? Então, Chegou aí do Nicaías? Nicaías aqui
Não, eu não conhecia, né? Você A conhecia? Micaías é mais recente, né? Mas esse É mais recente. Eu não conhecia. Ah, não Até faz- hoje eu não sei nem onde é essa igreja. Eu tenho que descobrir lá onde é para visitar. Mas eu já vi falar que é bênção, né? Tem bastante Pilotas lá, né? vamos colocar assim, é o ritmo daqui, né? É igualzinho daqui, né? Nossa. É, se eu tivesse contado essa igreja lá. Só que eu acho que o Micael faz o quê? Um ano por aí. Ele virou presidente, se eu não me engano, do campo, né? Vice-presidente. Vice-presidente. Presidente é o pastor Pedro do Santos. É, O pastor é o presidente, o pastor Pedro, e ele é o vice-presidente. vice-presidente do Paraguai. Do Paraguai. Essa por ele tá bem de fora, né? O Micael aí. Eu não sei se o Micaías acho que veio pra medicina, a esposa, alguma coisa. Não sei. Ele Não, também. não É meio parecido com você. é melhor o cara, mas é mesmo, mas é Então, uma coisa assim. Então, Samuca, então tem essa. Ei, Samuca, agora só aproveitei. É, pessoal que vê e, e vai pra bagunça. Chega a se formar também? Ou é mais difícil pra eles? Como que é? Ah, o pessoal que faz a barba. Depende. Tem o pessoal que consegue. Aquele, vou melhorar a pergunta, então. Aquele que só vem pra bagunçar e vai na faculdade meio obrigado, assim. Esses aí eu acho que tem mais condição de vida, o pai sustenta, então ele vem mais pra. Chega no final também? Eu acho que ele consegue chegar bem longe. Muitos até vieram para cá, fizeram a faculdade aqui e até transferiram para o Brasil, né? Você vê que a dificuldade deles era diferente da nossa, né? A nossa, se a gente tivesse condições, a gente ia para o Brasil. Porque a nossa é o financeiro. Aí o deles já é outras situações. Então, mas eles conseguem sim, porque depende. Eu conheço pessoas que chegaram e tem pessoas que não chegaram. Aí tem o pessoal que chegou, a pessoa curte, né? Não tem essa, esse lado espiritual com Deus que a gente tem. Então, eles conseguem até separar a bagunça de curtir, de tirar o lazer deles lá e depois o estudo, né? Conheci muita gente que saía todo final de semana, ia para bar, mas quando chegar na faculdade tinha excelentes notas. você sentia que, além de você vir para fazer, essa pergunta eu faço pelo seguinte, Aguinaldo, porque nós temos 2 ou 3 lá na nossa igreja que também vieram do norte. Eu acho, Um veio de São Paulo. eu acho que todas as igrejas da Assembleia de Deus, Campo Foz do Iguaçu, sempre vai ter. Sempre vai ter. E o que acontece? Você também notou que, além de você vir fazer, Deus estava te preparando para ser um médico. E eu creio nisso também, Aguinaldo. Sabia? Que não só trouxe, porque tem muito crente, muita pessoa cristã que veio para fazer a faculdade. Você crê também que Deus também estava te usando para falar de Deus? Porque eu creio que muitas vezes você falou de Deus para teus colegas. Vamos supor assim que às vezes estava meio triste do teu lado ali, pensativo com a faculdade, e você sente que Deus chegava e falava assim, é o momento de você falar de mim para ele. A gente adotei uma filosofia que eu vi, que é o seguinte: a gente é como flecha nas mãos de Deus, né, no alforje de Deus. Então, onde a gente vai ser enviado, a gente não sabe. Deus seria que vai decidir a nossa direção. Agora, a gente tem que caber, entender qual é o propósito da gente em cada lugar, né? E sim, a gente teve a oportunidade de falar de Jesus para pessoas lá. Por exemplo, a gente se aproximou de pessoas que também estavam com dificuldade fraqueza espiritual, né? Ajudamos a fortalecer e nós fomos fortalecidos, porque a gente também passou por grandes momentos assim de fraqueza espiritual também, né? Porque não é fácil você viver 6 anos passando a situação que a gente passou. É só dependência de Deus e Deus colocar pessoas para nos fortalecer. A própria palavra fala, né? Fortalecer os uns aos outros, né? Então a gente fortalecia, era fortalecido e aconteceu isso diversas vezes. Além de todo esse compromisso que ele teve com o estudo, né? Que chegou aí e se formou e tá indo embora já. Daqui a pouco ele vai contar para nós aí, né? Sobre essa ida embora dele. Ainda ele foi superintendente da IBD aqui do Morumbi 2 e dirigente dos jovens. Samuca, nesse tempo, como que você conseguiu conciliar? Olha, não foi fácil, mas eu e a Gabi falamos assim, a gente já tinha passado por muita experiência com Deus, né? Diversas vezes a gente falava, olha, só Deus para poder fazer isso acontecer. Deus ia lá e fazia acontecer. Então, a gente vivia muito milagre, nós vivemos muito milagre com Deus mesmo. Experiência assim, espiritual, financeira, até de nosso relacionamento, diversas coisas assim, Deus ele trabalhou em nossas vidas, né? E nesse sentido, a gente colocou no nosso coração assim, amor, nós conversando com o outro, né? Vamos pegar esse período agora que a gente tá aqui a gente se inscreveu para fazer internato próximo da fronteira, que a gente não queria ir lá para dentro do Paraguai.
que a gente tinha nossas atividades, trabalhava aqui em Foz do Iguaçu, né? Então eu falei assim, se eu for para lá para dentro, eu não sei como vou conseguir me sustentar. Então eu esperei abrir o internato aqui na fronteira, enquanto isso, eu falei assim, vamos aproveitar e nos entregar à obra de Deus, porque esse momento a gente não pode ficar parado, vamos agradecer por tudo que ele fez e o que Deus quiser colocar nas nossas mãos, a gente vai fazer. E ali apoiando, né, nós chegamos aqui, nós chegamos em 2022, aí quem nos recebeu aqui foi o Oziel, né? Ele, Uziel. Abraço, meu chefe, Uziel. Abraço pro Ziel. o Oziel nos recebeu ali e a gente conversando com ele, a minha esposa falou assim, ele falou, ah, preciso de alguém pra ficar na EBB, cara, mediador de jovem, né? Pra coordenar a parte da EBD com os jovens lá. Aí a minha esposa falou, ó, o Samuel dava aula de EBD lá em São Paulo. Aí falou assim, então eu contei o cara. Aí foi quando ele É de Deus. nos colocou cobriu essa responsabilidade. Eu cuidava das escalas, né, quem ia dar aula, eu organizava os professores quando ia ser a atividade do trimestre e tudo mais. E a gente procurava sempre buscar meios de incentivação pelos alunos que participavam da EBD. E com isso a gente foi se entregando cada vez mais na obra, né? Foi na EBD, aí depois a gente começou a auxiliar bastante ali na parte dos jovens, né? A gente, que tem jovem que acha que só o líder pode fazer, né? Quando ele pode ser um suporte também do nosso líder, né? O próprio exemplo disso foi Moisés, quando estava na batalha lá, ele sozinho ele não ia dar conta de ficar com os braços erguidos. Quando Deus colocou pessoas dos dois lados, vai poder sustentar o braço dele. E eu acredito assim que a gente pode sim servir a Deus e apoiar líderes, e é importante que a gente apoie o nosso líder, né? Então a gente apoiamos ali a liderança do Rony, do Aziel, e a gente teve uma experiência ali, né, uns background ali, já como atuando junto com a liderança, né? E no ano seguinte foi quando o Deus nos proporcionou a oportunidade de estar ali já atuando como segundo na liderança dos jovens. Aí foi quando a gente também cedeu lugar para o pastor nos convidou para participar da superintendência da EBD, né? Tínhamos um superintendente que ele inclusive nos doou a EBADE, lá o Iovés. Aí ele, por motivos pessoais, acabou passando o bastão para mim e eu dei sequência do trabalho que ele estava fazendo, sendo o trabalho dele, e ativamos o trabalho lá cada vez mais. Eu falei, quanto eu tiver na minha mão, eu não vou parar, eu vou fazer quanto eu tiver chance de fazer alguma coisa, eu vou tentar entregar no melhor. E foi isso que vai acontecer, né? A EBD foi nos jovens, só que quando chegou agora na fase final, né? Foi na virada do ano 2024 para 2025, aí eu falei pro nosso pastor, pastor, agora chegou o momento de a gente fazer o Revalida. O Revalida não é moleza, né? Eu não vou conseguir atuar nas duas responsabilidades, ministerial, na EBD, no jovens, e se dedicar no Revalida. Porque se eu definir um, eu vou abandonar o outro. A gente não vai saber desse jeito, né? Aí eu falei para o pastor, estou entregando com a liderança aqui, espero que tenha sido um trabalho bem feito aí. Se Deus nos proporcionar uma oportunidade lá na frente, com certeza a gente vai atender ao chamado de Deus, né? Foi assim que a gente atuou, sempre atuando no sentido de gratidão a Deus. Cara, eu não posso deixar de fazer para Deus, porque ele, em nenhum momento ele deixou de fazer pela gente. É o sentimento de gratidão mesmo. Isso acabou de falar aí, e do Ibadé. Então, além de você fazer medicina, ainda fazia teologia ainda. Conseguimos um certificado de teologia nesse meio ponto aí, fizemos teologia eu e minha esposa. Inclusive, o Agnaldo teve isso na nossa classe lá. Só faltava mais que ir. O mestre da presente, perde todas as provas. Cheguei no final, pelo menos, fiz a provinha, deu certo, graças a Deus. Glória a Deus. Eu fico vendo como Deus trabalha, né? Que nem você falou, Gui, cada igreja tem uma pessoa que veio de fora, né? Nós temos a nossa igreja também. E eu vendo ele falar, eu comecei a lembrar da mesma pessoa, Cleobes. Um abraço pro Cleobes aí. Um abraço pro Cleobes. Conhece o Cleobes? Cleobes, gente boa também. Joguei bola com ele já. Quer dizer, alguma coisa dando. Esse mesmo. Realmente eu não lembro. É o nosso secretário lá. Nosso secretário. O pastor sempre elogia o trabalho do Cleobes. Um secretário excelente. Coloca as escalas. Também gostava falando. Eu vendo ele falando ali, eu lembrei do Cleobes também. Coloca as escalas. É porque, na verdade, como é que eu posso explicar? As pessoas que são dedicadas à faculdade, assim, elas têm esse detalhe ali, né? Então, eu creio que Deus manda tudo certinho.
Ele, é bem, você colocou de secretário lá e ele. O Samuca, ele é bem detalhista, assim, com essa parte, assim, não que é detalhista, ele é cuidadoso, né? Então ele cuida bem, ele trabalha bem com Excel, né, Samuca, né? Então, mais ou menos, né? As coisas bem certinho, e organizado, não precisa ser certinho, é organizado. E na obra de Deus tem que ter zelo, né, e organização. E o pessoal aí, o Samuca, tem certeza, tá deixando saudade, e vai deixar saudade para nós aí, e pro Pastor Pedro no Morumbi 2. Aqui nós sabemos que o Samuca vai deixar deixou, né, um legado aqui onde você passou aqui. E eu creio que não só vai deixar saudade, como vai levar a saudade, né, no coração também. Né? Nem me fale, porque a viagem é para amanhã. Imagina o coração como tá em saber que a gente vê as pessoas, a gente não sabe como a gente vai ver de novo, né? Esse é o que quando chegou aqui em Foz do Iguaçu, você tinha mais ou menos esse pensamento, ó, eu vou chegar ali e vou ficar num lugar, vou me pegar com as pessoas, ou você simplesmente não tinha essa ideia? Não sei se você está saindo aqui e vai deixar assim saudade, se eu vou ficar com saudade de Foz do Iguaçu. Você vai ficar com saudade de Foz, do pessoal tá ficando? Não tem, é óbvio, né, cara? O pessoal daqui cativou muito nossa amizade, né? O pessoal nos recebeu de braços abertos, né? O Guinaldo aqui, virou um irmão aqui pra gente, né? A gente trabalhou junto aí nesse projeto aqui do Espírito na Vida BDI. E a gente conseguiu se aproximar ainda mais, né, Guinaldo? Né? A gente tinha uma proximidade, uma amizade ali, mas esse projeto nos aproximou ainda mais e Deus também colocou tanto outras pessoas também aqui no Foz do Iguaçu, no nosso coração, que a gente vai daqui, mas o sentimento é mais de gratidão a Deus, porque a gente ora para Deus colocar pessoas assim, como a Guinaldo, como as pessoas que a gente conheceu no nosso caminho, e é bênção de Deus, porque a gente é triste por estar partindo, mas é grato a Deus por ter colocado pessoas tão bacanas nesse caminho. Pode eles contar com você. Meu Samuel, o Samuca vai falar para vocês aí, porque ele tá indo embora, né? E ele mandou uma mensagem para mim ontem, que foi um e-mail atrás, né, Samuca? Falou assim, tem uma novidade para te contar. Mas não vou te contar agora não, vou te contar pessoalmente, lá na igreja. Daí eu falei da Patrícia, da minha esposa, falei bem assim, a Gabi tá grávida. Todo mundo pensou mesmo, a Gabi tá grávida. Né? Daí, ou passou no Revalida. Foi as duas coisas que eu pensei, né? Daí, chegou lá na igreja, ele, e aí, Samu, o que aconteceu? Eu falei, cara, Uma notícia boa ou ruim? A boa porque eu passei já consegui. A boa é porque eu passei e consegui já serviço serviço. lá em São Paulo. Daí eu falei, cara, Eu nem me boa adianta pra você, fico feliz pra você, mas, cara, que notícia ruim pra nós, né? Que nós que vai pegando um carinho, um vínculo de amizade, assim. Eu falei, nossa, como que é ruim pra gente receber essa notícia, né? Aconteceu conosco lá, Agnaldo, também. Aconteceu conosco com a irmã Thalita Brito. Um abraço pra irmã Thalita Brito, da lá em... Ela voltou pra cidade dela, então eu não sei bem certo onde é que é, Agnaldo. Aconteceu no mesmo caso que o dele também. E o pastorzão lá, o nosso pastor gostava muito dela, ela era levita da casa do Senhor, né, lá. E o pastorzão chorou. Chorou, né? Chorou. Mas Abraço, pastor Van Claire. é muito triste que a gente se pega, né? Se apega. Você pega. Aqui no Morumbi 2 já passou vários, né? Vários mesmo. Mas para mim, não que os outros são amigos, não são meus amigos, mas para mim eu peguei um carinho pessoal, muito pessoal pelo Samuca, né? Pelos projetos que o Samuca acabou de dizer, né? Então, não só por isso, já tinha já um carinho, mas o Samuca era quietão, né, Samuca? Eu sou bem Bem reservado. bem na dele ali, assim. E logo quando ele chegou, ele ficava quietão, viu o Samuca? O Samuca não tem como não notar a Gabi, que é uma Gabi, ela tem um cabelinho bem laranjadinho, né? Ruivinho, assim, né? Então se destaca no meio das outras pessoas, né? E a Gabi? Por que não veio junto com você? Tá no pegado do Revalida lá. Porque a gente tá na correria, porque a prova vai ser domingo. Domingo. A prova A prova do Revalida vai ser domingo. Mas Vai em São Paulo. lá vai ser. Isso, a gente vai viajar amanhã para São Paulo para fazer a Poder prova. fazer a prova. Ô, Samuca, aproveitando Estudar fica por lá mesmo, entendeu? que você tá falando do Revalida, tá, mas tá indo embora pra quê, então? Se você não passou no Revalida, o que aconteceu? Fala aí pra nós Que aí. nem quando eu falei para você, né? Chegar o Aguinaldo no final do culto, eu falei, Aguinaldo, tem uma notícia para te contar. Eu já tinha adiantado para ele por mensagem, né? Ele falou, conta aí, conta aí. Aí eu contei, ó. Cara, eu passei no Mais Médico. Ele, me deu um abraço, foi todo feliz. Aí daqui a pouco ele, peraí,
pra onde? Aí eu falei, pra São Paulo. Rapaz, Agora eu fiquei triste da mesma hora. Aí eu falei, pois é, eu te falei que era boa e que era triste ao mesmo tempo, né? E foi isso. A gente se inscreveu no Mais Médico, né? Programa aí do governo. E isso foi em meados ali de abril, se eu não me engano. E nós se inscrevemos e olhando as vagas, falando, nossa, tem muita vaga, né? Só que quando a gente foi se inscrever, abriu as inscrições, era muita vaga, assim, muita gente concorrendo à mesma vaga. Quando 100 pessoas concorrendo a uma vaga só. Eu falei, nossa, É muitas vagas, eu competir. mas é a localidade, assim, que fica ruim, o pessoal não quer. Como que funciona? Então, como teve o recorde dessa vez do Mais Médico, né? Foram 45 mil pessoas inscritas no Revalida para apenas 3.500 vagas, se eu não me engano, 3.000 ou 4.500 vagas. Então teve muita gente se inscrevendo. E as vagas que abriram, super lotou de gente se inscrevendo lá. Aí o que aconteceu? Falei, nossa, amor, os locais que a gente estava almejando aqui, que eles lançam o local, aí depois que eles abrem a inscrição para aqueles locais, né? Aí eu falei, os locais que a gente ia querer se inscrever tá cheio de gente. E nós somos perfil 2 porque quando a gente se inscreve no Mais Médico, tem esse negócio, perfil 1, que é os médicos que são brasileiros formados no Brasil, e no nosso caso é o perfil 2 médicos brasileiros formados no exterior. E tem o perfil 3 que são médicos estrangeiros formados no exterior. Então, mas era o perfil 2. A preferência era para os perfil 1. Se tá aí o perfil 2 e um perfil 1 na mesma vaga, ele tem preferência. Aí eu falei, nossa. E mais difícil ainda. Aí eu falei, deve estar cheio de perfil 1 aí. A gente se inscreveu, tinha que pedir a vaga para esse pessoal aí. Aqui que abriu, não sei se abriu muito antes, mas dizem que não tinha abrido até esse momento cadastro reserva para os municípios. Ó, não tem vaga aberta para esse momento, mas pode ser que abra vaga aí a qualquer momento, ou pode ser que abra, né? Não deram um prazo para quando abrir isso. Aí eu falei para Gabriel, ó, vamos fazer o seguinte, vamos se inscrever para os cadastros reserva, então, onde não tem ninguém inscrito. Aí a gente foi para os municípios ali de São Paulo, vamos colocar São Paulo mais perto da nossa família, né? Porque nós temos preferência de São Paulo porque nós somos natural de lá. Sim. Se eu colocasse aqui no Paraná, eu estaria perdendo pro perfil 2, que é natural daqui, entendeu? Então a gente, por estratégia que Deus foi nos colocando, a gente foi filtrando ali algumas coisas e colocamos cadastro reserva no município do interior de São Paulo lá. Mas é interessante eu falar uma coisa também, que a gente estava agustado para colocar num lugar que tinha vaga. Mas a gente estava lá na porta da faculdade lá, pegando os documentos para tirar o diploma, e o cara falou assim, rapaz, você já estudou a ideia de fazer, se inscrever no cadastro reserva? Eu nem tinha pensado nisso ainda, eu achava que eu não ia fazer isso. E aquela fala daquele rapaz lá ficou na minha cabeça e eu falei, pô, uma possibilidade. Eu fiquei pensando, amor, Deus até naquele momento Deus usou aquele cara para nos dar uma instrução, sabe? Se inscreva no cadastro reserva. Aí eu fui e me inscrevi no cadastro reserva do lado do município da Gabi. Por quê? Só tinha ela inscrita no município dela. Olha, eu falei, nossa, se abrir vaga, você é a sua, essa vaga. Aí eu falei assim, tem um município que é do lado do seu, vou me inscrever lá, porque se abrir, a gente vai estar um do outro, 15 minutos de distância. Então não vai ter problema. O casal tá, cada um por uma cidade bem distante, né? A gente vai estar um do lado do outro. Aí eu fui e coloquei um município que é ao lado dela, mas já tinha 2 pessoas inscritas. Aí eu falei, se Deus quiser. A gente tá imaginando pro dela, Gabriel. Fechou as inscrições, aí saiu o resultado. Um perfil 1 entrou na frente dela, que era um médico brasileiro formado no Brasil. Entrou na frente dela e ela ficou em segundo lugar. E eu, que tinha já 2 pessoas inscritas, passei na frente dessas 2 pessoas porque eles eram perfil 3. Então eu acabei tomando o primeiro lugar e eu falei, eita, primeiro lugar, se abrir a chamada vai ser eu. Mas eu acho que só daí pro ano que vem essa chamada de cadastro reserva, né? Que talvez ano que vem não abra o Mais Médico por conta da mudança, governo e tal, das eleições. Então nós aguardamos um pouco. Aí quando saiu o resultado, primeira chamada, aí nenhum cadastro reserva foi chamado. Aí na segunda chamada, abriu lá, a cidade que eu me inscrevi, estava chamado, o CPF estava lá, eu falei, nossa, amor, fui chamado. Qual que é a cidade, Samu? São Bento do Sapucaí. São Branco. Fica do lado de Campos do Jordão, né? Que é uma cidade turística mais famosa ali do interior de São Paulo.
Então a gente foi chamado para aquela região ali e é para nós tá Então, só vamos pegar agora para curiosidade. Nossa, aqui, quem está nos assistindo, quantos que ganha um médico que vai atuar no Mais Médico? Quantos que é o salário? Então, tá disponível no site lá, inclusive para quem tiver interesse em saber todos os benefícios, tudo tá lá no site do Mais Médico, né? Você não tá lá, aparece tudo. 14 mil e alguns quebrados que ganham a bolsa de formação, né? Nós não chamamos de salário, que eles não vão pagar 13º, não vão pagar, não vai ter desconto de imposto de renda, entendeu? Mas vai ter do INSS. INSS tem. Tem. Aí é chamado de Bolsa Formação, porque a gente faz o quê? A gente está trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo uma especialidade de médico da saúde da família e comunidade. Então a gente vai participar do programa de saúde da família e comunidade dos municípios. Então é 14 uns quebrados, descontando o INSS, cai para 12, né? E alguns quebradinhos ali também. Aí de benefício, além disso aí, tem o município pode pagar até, se eu não me engano, 2.700 entre moradia e alimentação. Aí é a responsabilidade do município. O salário é o governo que dá, né? O município fica encarregado de alimentação e a moradia pro médico, né? E é esse meu conflito. Também assim, essa luta eu fico imaginando. Igual você mesmo disse, né? Você foi um caso atípico, né? Que veio aqui, sofreu, né? Para conseguir honrar as mensalidades. Eu mesmo vi você trabalhando, né? Como entrega, já falei, né, já. Então, de uma hora para outra, assim, o cara vem sofrer para 14 mil, assim, 15 mil, dá um pulo enorme, né? Dá um plano, né? E você tá ansioso já para pegar esse primeiro salário? Eu não vejo a hora. Até eu não vejo a hora, rapaz. Porque vai ser a divisa de água na nossa vida aí, né? Como eu disse lá no começo, né? Aqueles pequenos sacrifícios diários, chega uma hora que a recompensa, né? Aquilo que, o motivo pelo qual você sacrificou diariamente vai chegar, né? Quando eu conversei com um tio meu, eu falei, tô fazendo. Ele perguntou, o que você tá fazendo, mano? Aí? Eu tô fazendo medicina. Ele falou assim, quanto tempo que é? 6 anos. Aí eu falei assim, Deus me livre de fazer 6 anos de faculdade. Aí eu falei, pô, tio, mas pensa o seguinte, o tempo vai passar querendo ou não, né? Ué. Daqui 6 anos você vai estar fazendo o quê de diferente? Aí ele falou, é verdade. Eu falei, por daqui 6 anos eu sei que eu vou estar fazendo. Eu vou estar sendo médico. E você pode ver, você falou que tem 32 anos. A data exata, você se formou na data exata, se você for analisar. Lá na frente você vai lembrar que eu vou falar pra você que eu tenho 6 anos mais velho que você. Depois dos 30, né, Aguinaldo? Não sei se foi só comigo, mas a mente da gente começa a pensar diferente. Você não vê futuro antes disso. Você não vê futuro. Você acha que o dinheiro é pegar e largar, pegar e largar, pegar e largar. E depois dos 30 você vê que a tua mente muda. Quando você é mais novo, você pensa em comprar bicicleta, ou é moto, ou é carro. Depois que você passou dos 30, é lote, é casa. Entendeu? Então muda o pensamento. Já são outras metas. Então, eu creio que você se formou no caso, eu creio que na tua mente já deve ter colocado, na hora que você estava recebendo, você deveria já pensar a mesma coisa que eu vou falar aqui. Hoje eu estou me ajudando, mas se Deus quiser, assim que eu me formar, eu vou fazer tudo que fizeram por mim, meu tio, meu pai, eu acho que é, seu sogro, né? Sou, né? Tudo que eu puder ajudar eles, eu vou ajudar, porque olha só o que eles estão fazendo por mim. Eu creio que no teu pensamento você deve ter passado Com esse certeza. pensamento. Não só eles, tiveram diversas pessoas que nos fizeram um propósito com Deus e nos abençoar, e Deus foi lá, abençoou a pessoa veio de gratidão, nos abençoar. A tia da Gabi também. Eu já quero deixar aqui, Samuel, quando eu precisar de atestado, já sei onde que eu vou. Atestado. Vamos Vai ter que criar uns visitas lá. manda lá pro São Paulo. Ô, Samuca, agora deixa para nós, pessoal aí, para nós também, uma mensagem para esses alunos, pessoas que querem vir, né, para a Cidade Leste aí fazer a faculdade. Deixa uma mensagem para eles aí. Ó, pessoal, você que tem interesse em fazer faculdade aqui no Paraguai, eu vou falar de acordo com a minha realidade. Não é fácil, né? Você fazer faculdade, independente do que que for. A faculdade vai ser quebrar barreiras, porque o sistema nos empurra de uma forma que você tem que começar a trabalhar e produzir. E aqui no Paraguai você vai ter que estudar. E período integral, tem dia que é o dia inteiro, tem dia que é parte da manhã, tem dia que é parte da tarde.
teve dia que a gente estudou de noite, teve dia que a gente fez plantão, passou de madrugada. Então, você tem um propósito de fazer uma faculdade de medicina e você quer conhecer a faculdade do Paraguai, você pode mandar mensagem para mim, me procurar, eu e minha esposa vamos poder responder você, qualquer dúvida que você tiver. Se não, vem conhecer as faculdades, tem faculdades aqui que são ótimas, não são, como dizem aí por fora, já ouvi falar, órgãos públicos, né, que deveriam estar fazendo outras atividades para melhorar a saúde do Brasil, estão deteriorando, falando que faculdades do Paraguai ou fora do Brasil são portas de garagem. Se vocês chegar na faculdade de lá, vocês vão ver que não tem nada de porta de garagem, são faculdades ótimas, grandes, que estão construindo hospitais universitários, né? Eu falo isso porque eles gostam de colocar uma imagem ruim. Mas podem vir, conheça a faculdade, tira a sua própria opinião. E se Deus colocar no seu coração de fazer a faculdade aqui, eu acredito que você vai estar chegando nesse momento que eu estou chegando agora também, que é de estar de frente com a promessa que Deus colocou na sua vida. E agora é o primeiro passo dentro da promessa. Amém? Só precisa confiar em Deus, confiar que Ele vai suprir as suas necessidades e trabalhar, né? Por mais que a gente confiasse que Deus estava nos dando o alimento, nos estava dando o sustento, a gente nunca esperou parado, né? A gente sempre estava produzindo alguma coisa e através dessas coisas é que Deus multiplicava na nossa vida para a gente poder honrar nossos compromissos. E é assim que Deus quer fazer. É orar, ação, né? Oração, orar, criação também. Samu, antes de nós terminar aqui, só para dúvida também, para quem está assistindo e não conhece, qual que era o valor da última mensalidade sua? Seu valor Da última, eu estava pagando 2.800.000 Guarani, na mensalidade. Eu acho que dá em torno de uns R$ 2.500, 2.400. Mas no Brasil, uma faculdade de medicina, hoje estou aqui. Dependendo da região, né? Se for, eu sou de São Paulo, lá não é bem rico. A diferença é muito grande. É muito grande. Tá. Então, Samu, nós queremos te agradecer, meu irmão. Vai lá. E a gente tem certeza, pelo conhecimento que a gente tem no Samuca, Valdair, vai ser um excelente médico, tá? Porque ele tem um cuidado especial, ele não é aquela pessoa que pega a coisa e faz qualquer jeito, ele faz com carinho. Então eu tenho certeza, não só ele como a Gabi também, vai fazer isso lá durante o atendimento. E é isso que a gente precisa, Samuca, né? Um atendimento humano, né? E muitas vezes a gente chega num local e o médico tá ali, não sei se é porque não gosta, ou se vai ficar do dinheiro só, e faz qualquer jeito. E você já tem certeza que você vai ter esse cuidado com a população, e é isso que a gente precisamos, tá? Deus te abençoe, tenho certeza. E vou te visitar, mano. Tá, certeza. E Já tá aberto o convite aí. E quando puder transferir pra cá, alguma coisa pra cá, vem pra cá, eu vou estar esperando você aqui de Com volta. certeza. Vou voltar pra cá também, que é bom demais. Valdir, deixa eu falar pra nós, mano. Fechou? Sim, pessoal, estamos aqui terminando nosso terceiro, né, podcast. Pessoal, fica aí uma lição de vida, né, Aguinaldo? Uma lição de vida não só para nós que estamos aqui, escutamos a vida do nosso amigo Samuca, mas para você também. Lição de vida. Legue a sua vida sabendo que tudo tem um tempo, como eu já falei em Eclesiastes, né? Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. E no começo vai ser difícil, né? Deu para ver pela história do Samuca. Vai ser difícil, mas no final, a glória, Deus sempre tem algo preparado para você no final. E pode saber que no final tudo dá certo. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Amém. Pessoal, não esquece, tá? Siga nós na rede social. Clica no botãozinho aí do positivinho. E o que mais? Tem lá que clicar. Você, Samuca, você que fala. É o triplo C, né? Aí, Curte, comenta e compartilha. é isso aí, Eita, pessoal. glória do nós aí. Deus abençoe.